Olá, seja muito bem-vindo para essa aula gratuita e você que está em dúvida se deve ou não estudar sobre o mercado e saber como se posicionar no mercado, eu acredito que até o final dessa aula você vai ter a convicção que sim, você deve estudar e deve se desenvolver além da música. Para a gente começar a entender a necessidade e a importância disso, de você evoluir além da música, eu vou trazer aqui nessa aula os 5 maiores pontos ou os 5 maiores erros ou as 5 práticas mais comuns que os artistas realizam por falta de experiência, por falta de conhecimento, por falta de profissionalismo. E qual é o resultado disso? Fôlego curto. A quantidade de artistas extremamente talentosos, extremamente musicais, que não foram longe porque faltou fôlego. Esse é o resultado da falta de conhecimento e da falta do entendimento sobre o mercado e como se comportar com o mercado. Porque no início o artista sempre chega com muita energia, com muita ideia, com muita convicção do que fazer, mas não sabe como fazer. Então, para a gente começar a organizar esses conteúdos, eu coloquei aqui os 5 pontos. Qual é o primeiro? Pensar e agir como um artista que já é de sucesso. Na prática, como você pode utilizar um artista que você quer estar onde ele está? Essa pergunta você tem que ter a resposta. Qual é a pergunta? Aonde você quer estar daqui 3 anos? Ou qual artista está no mercado hoje que você gostaria de estar na posição dele? Certo? Você tendo essa resposta, você usa isso como inspiração. Esse artista que já é mainstream, que já está onde você gostaria de estar, ele tem que te inspirar. E você não pode copiar ele. Quando eu falo copiar, não é artisticamente falando, mas sim você olhar para ele e falar, caramba, nossa, ele lançou uma música, mas deu certo, porque ele fez uma trend, ele fez um clipe, ele fez uma assessoria de imprensa, então é tudo isso que eu tenho que fazer. Ele fez rádio, daí ele foi num programa de TV, ele foi não sei o que, não sei o que. Aí você olha e fala, pô, então eu preciso de um clipe, eu preciso de uma música, eu preciso fazer tudo o que ele está fazendo. Sim, mas a longo prazo. Então você precisa estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, entendendo qual é a tua realidade. Certo? Eu já cansei de participar de projetos, e literalmente cansei, onde artistas que estavam iniciando, estavam gastando e pensando como artista mainstream. Então era tudo muito megalomaníaco, era tudo muito complexo. Então coisas que poderiam ser feitas de maneiras muito mais orgânicas, rápidas e simples, não eram executadas. E aí a gente fala um pouquinho de rede social. É aquela dificuldade com a rede social. Por quê? Pô, isso não é coisa de artista pequeno? Sim, você é um artista pequeno. Mas a tua referência está sendo um artista mainstream. E aí você quebra. Deu para entender? Então toma bastante cuidado com isso. Utilize artistas para te inspirar. E não copie o que ele está fazendo, porque ele já passou por um caminho, ele já errou, já aprendeu com os erros dele, a gente não tem como saber quantas etapas ele queimou e ele teve que voltar atrás para recuperar esse tempo perdido. Então tenha essa consciência de ter a referência, mas entender qual é a sua realidade e estabelecer essas metas de curto, médio e longo prazo. Nas suas referências, na tua cidade, no que está acontecendo no teu nicho. Certo? Isso também é outro ponto importante. Você olha, mas no Brasil sim, mas você não vai atingir o Brasil direto. Você vai começar primeiro quem está próximo de você, aí você vai expandir um pouco mais e vai expandindo. Tranquilo? Segundo ponto, música é comunicação de um sentimento. Focar em agradar outros cantores, se preocupar com o que outros produtores musicais vão achar, do que o teu vizinho da música vai achar, do que o teu concorrente da música vai achar, está olhando para o lado errado. Você precisa descobrir e entender se o teu público ou se o público que você vai conquistar está entendendo a mensagem que você está enviando. O que eu estou transmitindo é o que eles estão recebendo? O sentimento que eu quero colocar numa música é o que as pessoas estão ouvindo e entendendo? Quando você olha para produtor, quando você olha para músico, quando você olha para outros artistas, eles se conectam muito com a parte da produção, da parte técnica da música, porque são pessoas que buscam e se desenvolveram nessa área. Mas o público final, que é quem vai fazer a diferença na tua carreira, não tem esse conhecimento técnico. Então, às vezes, você contrata um produtor extremamente caro e entrega uma emoção ruim.
Aí, tecnicamente, você tem uma puta produção que não diz nada. A parte técnica, a parte da produção, ela tem que potencializar o teu sentimento e não fazer o papel do sentimento. Esse é um erro muito, muito clássico. Qual é a dica que eu dou para você parar de cometer esse erro? Converse com os teus seguidores. Crie uma interação de caixinha de perguntas do que eles esperam, de temas para você compor, do que eles entenderam da tua música. Entre em contato com eles, veja se o que você está entregando é o que eles estão recebendo e se conecte com eles a título de receber a informação e ter esse feedback, se realmente está claro o que você está entregando. 90% das vezes não está. 90% das vezes o público não está entendendo qual é a emoção que o artista está querendo traduzir. E sempre colocar o formato de história é uma excelente saída, tá bom? Terceiro ponto, entender o mercado e fazer sua parte do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Tem um conceito que eu trago aqui dentro da mentoria, muito forte, que é assim, a música representa 30% do trabalho. Tem mais 70% que você precisa fazer, mas esses 30% da música é a base, é o que vai fazer o teu trabalho ter solidez, ser sólido. Então pensa assim, quando a gente fala de música, nós estamos falando de uma linha horizontal, onde você vai trabalhar com catálogo, onde você vai trabalhar com a sustentação para você crescer verticalmente falando. Então esses 30% é o teu crescimento horizontal e a verticalização, a escalada, a viralização do teu trabalho é os outros 70%, que é o teu compromisso e disciplina com rede social, com essa parte da comunicação, além da música, das pessoas conhecerem quem é a pessoa por trás do artista. E você entender que não tem como você ser bom em tudo. Você precisa aprender a ser bom em alguma coisa para daí começar a ser bom em todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Cara, tem Instagram, TikTok e YouTube, certo? Escolhe uma delas para você entender como ela funciona. Não faz de tudo um pouquinho. Não faz um pouquinho no Instagram, um pouquinho no TikTok, ou assim, cara, vou experimentar para ver qual dá certo. Porque você precisa entender como está funcionando a tua movimentação dentro do algoritmo, conectado com o público, com o teu estilo musical, com o jeito que você se veste, com o horário do dia que você posta, com mais 300 coisas que a rede social te dá de informação. Então você aprende a entender como funcionam essas redes sociais, utilizar uma delas para daí começar a utilizar as outras redes sociais. Lembrando que o trabalho com a música, ele não começa pela música, e sim pela comunicação. Na mentoria eu falo muito sobre isso, eu sei que pode ser que tenha ficado subjetivo esse tópico, porque é muito difícil um artista não se ver como artista. Só que as pessoas, elas precisam ser conquistadas para ver a sua arte. São poucas as músicas que trazem pessoas que serão convertidas para fãs. Geralmente, os artistas conectam com as pessoas por causa da sua sensibilidade e aí apresenta a música. Mas há um contato previamente estabelecido. Isso é muito comum no mercado hoje em dia. Não é um padrão, mas é o mais comum, tá bom? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, que eu acredito que é o ponto mais cabeludo aqui, coloca nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? 4. Personalidade musical e o papel da música no processo do sucesso, que está muito relacionado a entender o mercado. E você entender assim, cara, o que está acontecendo na minha música, o que está acontecendo com o mercado e como é que eu vou linkar esses dois. Como que eu vou pegar a intenção, a vibe, sentimento da minha música e amplificar para o mercado entender esses pontos. Aí entra o quê? Autenticidade e a construção de uma marca pessoal. Quarto ponto, personalidade musical. Aqui nós estamos falando de criar uma marca. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai olhar para você e ela tem que saber o que ela vai consumir. Vou dar um exemplo bem simples aqui para entender isso que eu estou falando. Você olhando de fora, você sabe quando é uma churrascaria, não sabe? Quando é um fast food. Todos trabalham com comida. O artista precisa ter essa entrega da pessoa bater o olho e saber, pô, é artista e deve fazer esse estilo musical. Isso tem que conversar, porque o ser humano é muito visual. Para ele conectar com a tua música, você precisa preparar um caminho
para ele se conectar contigo e ver, caramba, eu tinha imaginado que era esse som mesmo que ele fazia. E aí você surpreende ele na entrega do sentimento. Percebe como organizar a tua entrega, ela potencializa muito o resultado? E você não ter resultado é o que tira o fôlego, que foi como eu abri essa aula? Percebe como está tudo conectado e isso você não precisa de uma gravadora, você não precisa de uma equipe, você não precisa de ninguém. Isso aqui você faz com o teu celular na mão. Então você não tem desculpa após assistir essa aula em falar, pô, não sabia, eu não tinha pensado nisso. Você, com o teu celular na mão, pode quebrar muitas barreiras de mercado. Hoje, dá para fazer isso apenas com o celular na mão. Só que saiba como utilizar essa ferramenta. Comece a identificar, não vá pela euforia, não vá pela emoção do dia. Vai ter dias que você não vai estar afim de trabalhar na rede social, mas entender que se você quer algo a longo prazo, se você quer construir uma carreira, você tem que trabalhar todos os dias. Faz parte. Não é só quando eu estou afim e não é só quando eu estou inspirado. Não é todo dia que você vai estar inspirado e muito menos com vontade de fazer, por mais que seja o seu sonho. É normal, todo mundo é assim, não é só você, tá bom? Quinto e último ponto, não reconhecer suas habilidades. Não valorizar suas próprias capacidades, ter medo de mostrar quem realmente é, porque é aí que está o teu diferencial. E aí o que você faz? Você fica no 0 a 0. A tua composição, ela fala sim, mas fala não, ela fala com certeza, mas talvez, eu queria ter, mas não tive, sempre fica no 0 a 0. Aí o ouvinte termina de ouvir tua música e fala, cara, o que ele quis dizer? Ele quis ficar com a menina ou não quis? Deu certo o relacionamento ou não deu? Ele ficou triste ou ele ficou feliz? Ou ele não se importou com o que aconteceu? Eu não entendi. 95% das composições são assim, quando o artista está começando. Você termina de ouvir a música, você fala, pô, legal, mas qual foi a mensagem que eu recebi? Não sei, ficou no 0 a 0. Isso está ligado ao quê? A você não reconhecer as suas habilidades, porque você tem medo de entregar quem realmente você é. Não tenha. Fale a real, fale o motivo da música, conta a história e mostre o que realmente você está escondendo do jogo. O artista tem muito isso na fase inicial, de esconder o que realmente ele quer, porque ele ainda não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não. E eu vou te falar, você nunca vai ter essa certeza. Você pode estar viralizado, você pode estar com milhões de plays, você pode estar botando dinheiro no teu bolso, as coisas podem estar acontecendo, o gravador está em cima de você querendo te contratar e essa certeza ainda não vai existir. Isso é uma ilusão. Você nunca vai ter 100% de certeza que a próxima música que você vai lançar vai virar um sucesso. Ninguém tem isso. É impossível. Você pode pegar o melhor produtor do mundo, você pode pegar a maior gravadora do mundo e você não vai ter a garantia que a música vai virar um sucesso, porque é a conexão desse sentimento com o público que diz tudo. E para você entregar essa conexão do sentimento, você precisa reconhecer quais são as suas habilidades. Eu tenho que chegar para você numa conversa, num papo reto e falar, cara, qual que é o teu diferencial? Ser afinado? Eu espero que você seja. Cantar bem? Pô, senão a gente nem estaria conversando. Ser compositor? Sim, mas qual que é a tua diferença? Qual que é o teu diferencial? O que você vai me mostrar que eu não estou esperando? Como que você vai fazer para chamar a minha atenção? Qual que é esse sentimento, a tua história? O que te torna único? Você precisa ter esse reconhecimento e ter um papo sério contigo mesmo. Fica aí uma lição de casa para essa aula. E para isso, a autoconfiança é fundamental. E a gente vive num momento onde tem rede social, cancelamento, 300 pessoas dando a opinião em tudo, a todo tempo, o mercado exigindo a tua opinião, e aí a autoconfiança fica desaparecida. Então saia dessa bolha, saia desse movimento que existe e use a rede social a teu favor. Conecte com as pessoas, tenha esse feedback, traga coisas do teu trabalho, traga a tua visão do que é música para você e dos teus sentimentos, que é assim que você vai se conectar com as pessoas. Tranquilo? Esses são os 5 maiores pontos que eu vejo do dia a dia, e se muitos artistas viessem conversar comigo pedindo para ser empresário, alguma coisa assim, com esses 5 pontos resolvidos, nossa, 6 meses de trabalho, 1 ano de trabalho meu já estaria totalmente resolvido. Beleza? Espero que você tenha gostado. Fica aqui o convite para você participar da mentoria. Olha aqui no meu site, nicobraganholo.com.br. Eu estou abrindo 2, 3 mentorias por ano, mas tem o curso com 12 aulas falando sobre
prática de mercado, como se posicionar no mercado, como entender o mercado, como fazer a leitura do teu repertório, como preparar um repertório, como se preparar, como fatiar o teu trabalho, quais são as métricas de mercado. Tudo isso vai te trazer autoconfiança e vai fazer você parar de andar em círculos. E aí acabar com aquele grande problema de tô com muita energia e no meio acabou, já tô sem fôlego e não cheguei nem na metade da onde eu achei que eu ia chegar. Tranquilo? Muito obrigado para você que ficou até o final e até a mentoria ou o curso. Obrigado.